Olá, tudo bem? Me chamo Fernanda Santos, sou estudante da Escola Técnica Protec, do curso de Qualidade, com ênfase em Química, e junto com a minha equipe formada por Fernanda Almeida, Fernanda Santos, Gleison de Novaes, Leandra Caroline e Wanderson Manuel, viemos aqui para apresentar o trabalho de controle de qualidade na fabricação de pneus. Por que escolhemos esse tema? Devido à necessidade mundial de pessoas de utilizar os meios de transporte em seu dia a dia, muitas pessoas, na verdade, elas têm o sonho, né, de obter seu veículo próprio. Outra grande maioria, como elas não podem obter seu veículo próprio, elas utilizam de veículos públicos, né, no seu dia a dia para sua locomoção, trabalho, escola, faculdade. E essa grande quantidade da população que utilizam desses meios, sejam eles particulares ou públicos, elas muitas vezes se preocupam logo de antemão com gasolina ou estética do carro, seja ela interna ou externa. Mas pouca parte dessa população se questionam ou questionam as empresas sobre os pneus, que é um dos itens de segurança dos veículos, um dos principais itens de segurança de qualquer veículo. Porque é o pneu que garante a estabilidade do seu carro nas estradas, seja ela a estrada asfaltada ou não asfaltada, esburacada, uma estrada de boa ou má qualidade. Enfim, as pessoas elas não se questionam, né, sobre a qualidade, sobre como estariam esses pneus, como é feita a reciclagem, né, a ressucagem da carcaça do pneu, tal, como é que se faz uma recapagem, uma remoldagem desses pneus. E por muitas vezes acontecem acidentes em estradas, porque as pessoas elas não fazem a devida checagem ou não dão os devidos cuidados que o pneu ele necessita. Então, por isso mesmo que nós viemos trazer, levantar essas questões, informar como é feito o pneu, toda a história do pneu, como ele surgiu, as mudanças que ele foi sofrendo ao longo do tempo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês qual a qualificação profissional é necessária hoje para a fabricação de pneus. Bom, a gente sabe hoje que a gente vive um mercado de trabalho bastante competitivo e a qualificação profissional é um diferencial. Ter qualificação é você estar atualizado e preparado para qualquer situação que possa surgir. Bom, para a inspeção de pneus, a qualificação necessária está voltada para a área laboratorial e para a área industrial, como, por exemplo, ter um curso técnico em qualidade, um curso de engenharia ou até mesmo um curso de qualificação para inspetor de qualidade, né? E também é um fator importante para a realização de testes é a gente poder treinar aquelas pessoas que vão realizar, porque o treinamento é muito importante, porque a gente acaba tendo um produto final com qualidade e um produto que chega ao cliente com qualidade e atende a necessidade do nosso cliente. Então hoje é muito importante ter as duas coisas, a qualificação profissional e o treinamento. Bom, tem algumas análises que são feitas durante esse processo de fabricação do pneu. A primeira análise é feita logo no início, que é na matéria-prima. Todas as matérias-primas que chegam na empresa são analisadas, tiradas amostras para poder fazer a análise para ver se está de acordo com o especificado. E depois disso, esse mesmo laboratório é responsável pelo passo seguinte. O passo seguinte é uma área que se chama misturação. No processo da misturação, todo esse material é misturado, a matéria-prima, junto com alguns aditivos, óleos, enchedores e o enxofre, que é um agente vulcanizador, que garante que essa borracha vai vulcanizar na hora certa. São misturados e depois disso sai uma manta de borracha. Logo depois, se for feito de forma automática, a máquina que paletiza essa manta de borracha, tira pequenas amostras
e é direcionado ao operador de reometria. Se caso não esteja funcionando essa máquina que leva as amostras, que tiram amostras, o operador vai lá e tira com a faca pequenos pedaços para poder fazer essa análise do material. Após recolher as amostras, o operador de reometria leva essa amostra até o reômetro. O que seria esse reômetro? O reômetro é como se fosse a simulação de uma vulcanização, só que em menos temperatura, com menos proporção. Essa amostra tem no máximo 5 gramas, ele tem um cortador lá, que já fica certinho o tamanho certo, que pode ser o cortador manual ou o cortador automático, que esse já direciona para o operador. Depois que ele corta, que vai analisar, essa borracha ela é vulcanizada e aí a análise é feita de acordo com o tempo, com os torques que eles são submetidos. De acordo com o tempo, ela tem um tempo, na verdade, para poder vulcanizar. Se ela demora muito, dizemos que ela está retardando, está com pouco enxofre, ou se ela vulcaniza muito rápido, quer dizer que tem enxofre demais, ou outros materiais também. Essa função do operador de reometria é para garantir que essa borracha ela não vai vulcanizar nem retardadamente, nem aceleradamente. Ou seja, o pneu não vai queimar ou ficar sem vulcanizar quando chegar na área da vulcanização, que é a penúltima área do processo. Que lá na vulcanização, ela é colocada em temperaturas altas, em água pressurizada e em um molde que faz com que quando essa borracha fique quente, ela sai do estado elástico e vai para o estado plástico, onde ela não tem mais retorno, porque ela vai colar no molde e vai pegar todas aquelas informações que fica na banda de rodagem, todas as informações que tem na parede do pneu, que você pode ler a qualquer momento. Após esse processo, onde é misturado todo o material e onde é feita a análise no reômetro, essas mantas de borracha são passadas para frente e são cortados, cada um direcionado para o seu lugar, para que possa fazer cada parte do pneu separadamente. E com isso, o inspetor de qualidade, ele acompanha todo esse processo para garantir que vai ocorrer corretamente todo o processo, passo a passo. Logo depois disso, ela vai para a construção. Depois de fazer todas as partes do pneu, ela vai para uma área chamada construção, onde fazem a junção dessas partes e aí forma o pneu em verde. Depois que faz essa construção, lá na construção são feitas algumas análises que são mais visuais. Essas análises são feitas para ver se está tudo especificado, os tamanhos, comprimento, largura, espessura também do material. Logo após a construção, temos a parte da vulcanização. Essa vulcanização é a que eu falei, que faz com alta temperatura e que dá forma realmente ao pneu. Depois que o pneu sai da construção, ele está em verde e depois ele passa a ser um pneu como esse que vemos no mercado. Após o processo de vulcanização, o pneu vai para a parte final, que é a parte da inspeção final. Lá nessa fase, o pneu é levado para uma máquina de secção, corte e secção. Lá é retirado um pedaço do pneu para fazer análise interna, para ver se está tudo especificado. Logo depois disso, ele vai para o operador grader. O operador grader, ele faz uma inspeção visual para ver se não tem nenhum excesso de borracha, para ver se não vulcanizou muito, para ver se ficou sem vulcanizar também. Se tem qualquer anomalia, visivelmente, ele pode reter esse material. O operador grader também fica atento para que não haja nenhum erro na nomenclatura que vem no pneu, ou qualquer que seja o detalhe, defeito, ele tem que retirar esse pneu e fazer o bloqueio dele. Por fim, é feito uma análise em uma máquina chamada MU. É um teste que é feito a simulação do pneu em contato com o solo. Ela faz uma rotação a uma determinada velocidade para ver a resistência do pneu. Esses pneus que são feitos, os testes que são aprovados, são levados para o armazém e os que forem reprovados, eles são descartados através de uma empresa terceirizada. Bom, outro fator muito importante
é como é feita a calibração dos equipamentos que são realizados para fazer teste. Existem 2 equipamentos que são feitos a calibração, que é o reômetro e o viscosímetro. Bom, o reômetro é um equipamento utilizado em laboratório para medir a tensão e a deformação de um material. O viscosímetro é um equipamento para medir a viscosidade dos fluidos. Bom, os 2 equipamentos eles são utilizados, né, para a inspeção do pneu e eles fazem parte da misturação. Estes equipamentos são calibrados a cada 15 dias, assim dependendo da sua necessidade e feito pelo próprio operador. Portanto, quando o operador vê que aquele equipamento tem necessidade de ser calibrado, ele o calibra. A amostragem segue 2 critérios, o manual e por automoção. Ambos são feitos através de um pedaço de borracha que também pode ser chamado como manta, que é o resultado do processo de misturação. Vale ressaltar que não é preciso fazer a preparação dessa amostra para fazer análise. De forma sólida mesmo é possível analisar os pré-requisitos. Na amostragem manual, o operador treinado para esta finalidade faz um corte em parte da manta em aproximadamente 5 gramas. Já para automoção, é feita através do sistema de amostragem. Esse sistema faz a ligação entre o processador e o analisador. Esse analisador ele já contém os requisitos estabelecidos pelo setor de qualidade, assim uma máquina que é chamada de cortador segrega cerca de 120% do lote e encaminha para análise. Em relação ao transporte das amostras, se a mesma for feita via sistema de amostragem que já foi citado, a amostra ela é levada através de uma esteira até o operador. Se for manual, o próprio operador vai até a linha e retira parte da amostra e a encaminha para análise. Quanto ao armazenamento, essas amostras elas não são armazenadas, somente os seus dados, como os componentes presentes, como as propriedades físicas da borracha e demais informações referentes à mesma. Tudo isso é feito via sistema. Vamos falar um pouco sobre as incertezas que podem ocorrer na fabricação do pneu. O que vem a ser incerteza? Incertezas são aquelas situações que podem ocorrer no processo de fabricação. Já no pneu pode ocorrer o quê? Pode ocorrer que o operador pode ocorrer alguma falha, ele pode fazer alguma falha. Pode ocorrer na hora da pneumetria, que é na hora que vai colocar o poliéster junto com a borracha. Pode ocorrer algumas fissuras. Pode ocorrer também na máquina, dar algum problema, desprogramar. São alguns desses fatores que geram essas incertezas. Na situação do descarte, tem uma empresa terceirizada, que essa empresa terceirizada ela vai coletar esses resíduos, nos certificar com a documentação, dando um certificado que nós fazemos essa coleta seletiva dos resíduos. Automaticamente nós vamos destinar esse resíduo, ela vai destinar esse resíduo para um local destinado para fazer o processo também de descarte também, o descarte correto, para que não venha pegar esses resíduos e colocarem eles em locais inapropriados que venham contaminar o solo, contaminar a água, o lençol freático. O trabalho em questão nos possibilitou uma visualização acerca de todo o processo produtivo de um pneu e dos procedimentos que são realizados durante todo esse processo. Desse modo, mostrando não somente a relevância da fabricação do pneu, mas também de toda a equipe da qualidade que atua durante todo o processo, buscando sempre não conformidades, a fim de garantir credibilidade e confiabilidade, já que esses pneus são utilizados no mundo inteiro através de meios de transporte. Mas não se trata apenas de estética ou de custo, e sim da segurança dos consumidores.